falar de saúde no quadro Você e o Doutor. O tema é uma doença caracterizada pelo acúmulo de gordura anormal em algumas regiões do corpo. O lipedema, que atinge cerca de 10% das mulheres em todo o mundo, né, Ana? E é um número bastante alto, viu, Tícia? E é por isso que o nosso médico de família, Dr. Antônio Spreuster, está aqui para tirar todas as dúvidas sobre esse problema. Ele vai explicar quais são as causas e principalmente os sintomas e como é feito o diagnóstico e quais são os tratamentos mais eficazes. Doutor, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Aninha, tudo bem? Eu queria que o senhor começasse explicando exatamente o que é o lipedema e por que ele é tão grave. O lipedema é uma doença que pouca gente fala, porque só foi em 1940 que 2 médicos da Mayo Clinic começaram a falar sobre o problema. Então, olha só, nós temos basicamente 5 tipos de lipedema. Mas e o que é o lipedema? O lipedema é a deposição anormal de gordura em algumas partes do nosso corpo. Por exemplo, o lipedema tipo 1 é quando a mulher, geralmente mulher, eu vou falar mulher porque é o que mais tem, elas acumulam mais gordura na região do quadril, bem embaixo da região do umbigo. Já o lipedema grau 2 é quando ele afeta o corpo da mulher da cintura para baixo até o joelho. Olha aqui, o tipo 1, tipo 2. Já o tipo 3, ele é um dos mais graves, porque ele pega da cintura para baixo até os pés. Poupa os pés não tem o problema, mas da cintura para baixo, olha a deposição irregular de gordura nessa parte. Já o tipo 4, ele afeta mais a região dos braços da mulher, bem nessa região aqui. E finalmente, o tipo 5, que também é muito frequente, ele pega a parte de baixo, só nas pernas. Então nós temos tipo 1, 2, 3, 4 e 5. E para vocês entenderem melhor, eu vou mostrar algumas imagens que são importantes. Esse é o lipedema, essa deposição de gordura no corpo da mulher, e esse tipo de situação faz com que a mobilidade seja muito difícil. Você levantar da cadeira, levantar da cama, muitas vezes a pessoa fica sentada o dia inteiro, e esse depósito de gordura gera uma inflamação crônica também. Então não é só problema local, essa gordura libera substância química que pega o corpo inteiro. Então, quando a gente examina, a gente vê que pode predispor a várias infecções, vários problemas vasculares, levando a mulher a ter uma vida muito difícil, afetando até a parte emocional. Por isso que no Você, o Doutor de hoje, a gente está falando desse tema tão importante para vocês. E não é só uma questão estética, né, doutor? Não. Eu queria saber o que causa o lipedema. Bom, isso é muito estudado atualmente, mas as principais causas é a genética. Avós, as mães, os filhos, as filhas, todas têm na corrente sanguínea a tendência de ter esse problema. Além disso, variação hormonal. A mulher pode começar a ter lipedema já na primeira menstruação, durante a menopausa e durante a gravidez também. Então, o hormônio sempre é um item muito importante para a gente falar. Todos esses 2 itens estão aliados a quê? Inflamação no tecido gorduroso. E essa inflamação, como eu falei no começo, ela pega todo o corpo da mulher. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando fala de lipedema, porque é uma doença que pega o corpo inteiro da mulher. E as mulheres sofrem muito com isso. Aí é. Tem a grande dúvida, como é que eu faço para identificar o que é lipedema, que é essa doença, ou que é só celulite ou um pouquinho mais de gordura? Então, tem diferença entre obesidade e lipedema. Porque você pode falar, eu estou com uma gordura localizada, e essa gordura é porque eu estou comendo muito. Então, qual a diferença da lipedema e da obesidade? Bom, quem tem lipedema sabe que tem muita resistência à dieta e exercício físico. Mesmo fazendo dieta e mesmo fazendo exercício, eu continuo com lipedema, diferente da obesidade, em que responde bem à dieta e exercício físico. E tem características particulares. Primeiro, a parte superior do meu corpo é mais fina, comparando com a obesidade, onde aqui tem aquela gordura da cerveja que fica mais dilatado, né? Braços podem ser afetados no lipedema e na obesidade às vezes não. Já a dor ocorre de uma maneira generalizada, porque distende muito essa gordura, os tecidos, e na obesidade eu não tenho dor.
Os hematomas são muito frequentes Fica no roxo com lipedema. muita facilidade, né? Porque, Encostou, fica roxo. Isso, porque os vasos sanguíneos são mais frágeis também. Já na obesidade não acontece isso. Os joelhos ficam volumosos e doloridos. A gente pensa até que pode ter uma artrite, mas não é. E o joelho na obesidade é visível. Nódulos duros em toda a região onde tem gordura, diferente da obesidade. E os tornozelos inchados e doloridos. E na obesidade não tem isso. Então, o lipedema é uma doença bem diferente da obesidade e essas são as principais características e diferenças. É uma diferença grande, né? Uma tem dor, a outra não tem. Isso. Agora, se você ignorar, por exemplo, essas evidências, pode trazer alguma complicação? Pode sim. E tem muita gente que tem, sabe, Ticiane, e não sabe que tem o problema. Quais são as complicações do lipedema? A primeira delas, que eu já mostrei naquele filme, naquela animação, é a mobilidade reduzida, porque a pessoa tem dificuldade de levantar. As varizes acompanham o quadro de lipedema. A artrite piora porque a pessoa fica imobilizada. A celulite, aquela inflamação e infecção da pele aumenta, fica aquela parte vermelha da pele. E o impacto psicológico e social, porque a mulher não consegue se ver no espelho dessa maneira. E ela se vê cada vez pior, porque é uma doença crônica, ela vai piorando com o passar do tempo. E o aspecto do corpo não vai ficando legal, a pele vai ficando com ondulações e acha, é só celulite, mas não, o lipedema. E a mulher não sai de casa mais, ela tem vergonha de andar e tem dor para se locomover, né? Exatamente. Agora, doutor, como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, Ana, é feito no consultório. O médico que vai examinar, o cirurgião vascular, o clínico, o cirurgião vai examinar e vai ver que é lipedema. Só tendo essas características que eu falei já dá para ver. Se tiver dúvida, pode fazer um ultrassom, uma ressonância magnética, uma tomografia, mas basicamente, olha, é o diagnóstico clínico que a gente faz no paciente. Agora, tem cura o lipedema? E qual que é o tratamento, se sim, né? Olha, Ticiane, cura não tem, Não? mas tem tratamento. Aí o tratamento alivia, então. O tratamento melhora bastante. Vamos dar uma olhadinha no tratamento, como é que a gente faz. Em primeiro lugar, você tem que controlar o peso, porque qualquer peso que você volte a ganhar, o lipedema vai voltar também. Então o controle é rigoroso. Tenha uma dieta saudável, sem aquela dieta que inflama teu corpo, sem açúcar, sem álcool, sem gordura, sem o glúten, que são dietas inflamatórias, né? Atividade física é importante. No começo, precisa evitar o impacto, porque o impacto pode doer mais os tornozelos. Mas a caminhada, a natação, o ciclismo ajuda muito. A lipoaspiração, quando bem feita num lugar que não tem vaso linfático e tal, ela é muito vantajosa, porque alivia a dor. As meias de compressão podem ser usadas com uma compressão leve, depois eu passo para média compressão e finalmente para compressão maior, senão dói também. E o acompanho psicológico também é importante. Fazer terapia para te dar mais força. A gente pode também usar alguns medicamentos antioxidantes e medicamentos que protegem os vasos sanguíneos. Então vocês estão vendo que o tratamento do lipedema é multidisciplinar. Mas, por exemplo, uma drenagem linfática ajuda ou não? Ajuda. Ajuda? Dói. Esses dói. tratamentos estéticos, então, auxiliam. Auxiliam, dói, mas auxilia. Então você fazendo uma drenagem linfática, por exemplo, nesse membro inferior da mulher, ajuda o corpo a absorver essa água, essa inflamação que está em excesso. Então essas condutas todas auxiliam. Agora, por exemplo, meia de compressão, Sim. ela alivia a dor, ela ajuda também? A meia de compressão, como ela vai comprimir, ela ajuda o sangue a voltar para o coração, ajuda o sangue a se mobilizar e evita varizes. No começo, a mulher vai sentir muita dor com essas meias de compressão. São apertadas, né? Por isso que eu falei, a gente começa com a meia de compressão de Mais leve. pouca, depois média e depois a maior. Mas tem que usar, porque facilita. Agora no calor, no verão, é muito mais difícil, porque dói mais. Mas tem conduta e tem como fazer. Tá vendo só, gente? A questão de saúde vai muito além da estética. Então, lipedema é algo sério, sim. Se você tem dúvidas, procure o médico, procure orientação e cuide da sua saúde. Doutor Antônio Sprosser, Obrigado, Aninha. Prazer te ver. Obrigada por mais essa aula, doutor. Imagina, é um prazer. Semana que vem tem mais consultório aqui com a gente. Estaremos aqui, com prazer.